Olá, estamos aqui com mais um participante da nossa videoconferência para o nosso Clube de Ciências R3C da Escola Rio Caeté. Eu sou o professor Eduardo e coordeno esse projeto. Um projeto muito bom e gostaríamos que vocês dessem um like lá no nosso canal, dessem uma curtida. Bom, estamos aqui com o professor Arthur, da Escola Técnica Estadual Rio Caeté, aqui de Bragança. Ele é mestre em Engenharia Civil na área de Recursos Hídricos e Saneamento Básico. Professor Arthur Vieira vai falar um pouco para a gente aqui sobre como surgiu a Covid e os impactos ambientais que ela está causando na nossa sociedade mundial. Olá, professor, seja bem-vindo. A palavra é sua. Oi, Edu, tudo bom? Então, primeiro, obrigado, pelo convite e participar dessa resenha, dessa conversa, Vivemos num momento muito delicado. Desse meio, a gente pode também estar discutindo várias relações da pandemia coronavírus, Covid-19, com os vários setores. No caso aqui, a gente vai fazer essa relação do isolamento social, da pandemia, com o meio ambiente, certo? Então, a gente tem muito o que conversar aí, mas a gente vai tentar resumir. Tratando da pergunta, como surgiu o Covid? Ainda os estudos são muito incipientes para chegar numa resposta, certo? Então, a gente é obrigado a olhar também para o passado, olhar para o passado das outras doenças epidemiológicas. A gente vive, nesse momento, um período delicado, e não é um problema apenas de saúde, não é um problema só social, não é um problema apenas político e econômico, é um problema, antes de tudo, eu acredito, que é um problema ambiental, certo? Por que um problema ambiental? Porque, segundo os pesquisadores, mostra que é um problema justamente de zoonoses, certo? Então, a literatura aponta que os morcegos são um dos principais hospedeiros de vários tipos de vírus e micróbios terríveis para a humanidade, ok? Exemplos aí que a gente tem a raiva, o ebola, o Hendra, que a gente teve um surto de Hendra nos anos 90, o SARS, a Covid-1, que também é mais recente. Hoje o que nós estamos vivendo é o SARS-CoV-2, certo? E pelo estudo do novo coronavírus, desse novo vírus, não é uma exceção, ok? E é provável, então, a ciência aponta que o Covid-19 tenha surgido através do contato do animal silvestre, o morcego, com o ser humano. A transmissão deve ter se dado, então, com o contato da saliva desse morcego ou também com o contato das fezes do morcego com o homem. Mas também existem outras teses, outras teorias a mais que são sustentadas. Por exemplo, que o homem comeu o morcego e contraiu a doença. Bom, isso aí tem um quê de verdade, porque na cultura oriental, eles têm o hábito de fazer o consumo como alimento do morcego, nos mercados, nas feiras, lá na China, certo? Provavelmente aí deve ter uma pitada de verdade, mas a ciência ainda não conseguiu dizer que foi isso. Provavelmente o mais próximo da razão é do contato silvestre mesmo, do homem ter chegado no espaço, que deveria ser o espaço exclusivo da natureza, dos animais silvestres, do morcego. O homem chegou lá, certo? Então, que a gente deveria não estigmatizar o vírus como o vírus da China, apesar de ter sido de lá, mas a gente não deve estigmatizar apenas como o vírus chinês. Eu acho que a culpa não é da China, a culpa não é do morcego. A gente tem que parar de apontar o dedo para os outros e tentar olhar para nós mesmos. Nós
aos seres humanos, à humanidade. A culpa é nossa. A culpa é nossa porque nós estamos invadindo o espaço que deveria ser deles. Entendeu? Alguma outra pergunta aí, Edu? Ok, professor, muito bem colocado, boas palavras aí. E algumas pessoas, elas ficam postando em redes sociais, nós estamos na era dos fake news, né? Porém, a gente observa muito essa questão que os animais, pela ausência do ser humano em alguns espaços, os animais estão voltando à tona nesses espaços. Quais seriam, então, os impactos ambientais que essa situação de pandemia está trazendo para a nossa sociedade? Diga lá, professor. Pois é, em relação à pergunta, né, à tua colocação, né, que a gente observa mesmo que alguns animais, né, começaram a voltar a ocupar o espaço que eram deles inicialmente, né, os parques, né, a gente observa que, por exemplo, na China, no Japão, existem alguns lugares que ficaram com tanto tempo sem o ser humano chegar lá, que os animais começaram, né, a aparecer, né, os animais que, às vezes, era muito raro de ser visto. Mas isso aí é uma consequência, né, do animal estar se sentindo confortável, estar ocupando aquele lugar, porque o maior predador, né, a maior ameaça a ele é o homem não estar lá, né? Então é engraçado como a natureza ela reage, nos dá essa resposta, né? Como nós somos os principais causadores, né, dos problemas para a natureza. Em relação aos impactos ambientais, né, eu digo assim, existem impactos positivos e negativos, né, em cima de toda esse momento que a gente está vivendo, certo? Por exemplo, na água, né, a qualidade da água que estou falando, a gente pode observar, né, que houve, de fato, uma diminuição nas atividades econômicas, certo? Que impactou na diminuição no lançamento de esgotos industriais, ok? E do setor dos serviços de lançamento também de efluentes. A gente vai observar isso, já está havendo muitos estudos aqui no Brasil e em outros lugares, mas apesar dos estudos para ter aquele cunho científico, né, de fazer as coletas, ter parâmetro, já é perceptível, principalmente pelo parâmetro chamado turbidez, certo? Nesse parâmetro, a gente consegue já ver que houve essa diminuição, né, naquele conteúdo, né, da água, naqueles sólidos que ficam em suspensão na água, né? Então, isso aí já diminuiu bastante a turbidez dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas, tá? Então, a diminuição no esgoto industrial, na outra ponta também, a gente percebe que houve um aumento da quantidade de efluentes domésticos, né? Porque a gente está agora mais dentro de casa. Para efeito também educativo, tá? Já que estamos isolados, né, nas nossas casas, a dica é a gente também aprenda, pelo menos, a lavar a nossa louça, né, de cozinha, porque a gente não tem, às vezes, o hábito, às vezes tem um hábito de comer fora, né? Hoje, como nós estamos 24 horas quase dentro de casa, a gente não tem esse hábito de lavar a louça e, às vezes, a gente não sabe mesmo lavar a louça. A gente não retira os excessos das nossas vasilhas, nas panelas, né? Isso, às vezes, vai para o esgoto, né? Ou seja, esse esgoto, que deveria estar sendo melhor, assim, ter uma boa triagem lá na Gênese, né? Está sendo lançado com uma alta quantidade de carga orgânica, né? E essa carga orgânica provavelmente vai chegar direto no corpo d'água, né? O rio vai demorar, mas também nos casos onde a estação de tratamento de esgoto, as estações de tratamento de esgoto elas não são projetadas para estar tratando desse tipo de matéria orgânica, né? Se tem, ela consegue tratar uma mínima quantidade, mas não tanta quantidade como a gente está vendo aí nos esgotos, né,
das domésticas hoje em dia, entendeu? O que mais? A gente pode também ver impacto que na geração, principalmente de resíduos. Né? A gente, eu acho que um dos principais impactos da geração também nós estamos produzindo mais resíduos sólidos, né? Então, a quantidade de resíduos sólidos vai ser um grande problema aí para o futuro, né? Porque a gente já não tem estação aonde a estação de coleta de esgoto, a estação de coleta de resíduos, entendeu? Eficiente aqui no nosso estado. Tá dando para entender? Com certeza. Mas um atraso aqui no áudio, eu acho que internet. Em relação aos impactos, cara, são muitos, entendeu? Tanto na qualidade do ar, né? A gente vai ver também que nós tivemos indiscutivelmente uma menor emissão, né, de gases poluentes, principalmente esses gases de efeito estufa, certo? Em várias partes do mundo também a gente consegue atestar, né, que nunca teve uma visibilidade tão boa, né, da atmosfera quanto foi esses dias, né? Com destaque principalmente o quê? Os gases CO2, né, o SO2, né, que é o gás de enxofre, o gás de nitrogênio, que é o dióxido de nitrogênio. E aí no Brasil também houve uma diminuição, no caso de 50% do consumo de combustível, né, que provavelmente teve esse impacto positivo, né, na emissão de gases, que por outro lado também teve um impacto negativo na economia. Tá dando para entender? Tipo, 50%, né, de combustível que não foi utilizado, né, como vinha sido utilizado assim, né, durante esse período, né? E só na China, por exemplo, também houve uma diminuição tão considerável que diminuiu praticamente 6% de todas as emissões de gases poluentes no mundo, né? Então, a China também, que é um grande poluidor, né, com esse tempo da pandemia, da quarentena, eles também diminuíram muito essas emissões gasosas, que teve esse lado positivo, né? Mas também teve o lado negativo, que foi, né, os impactos econômicos, né? Mas, enfim, pelo menos houve essas férias assim, né, para o meio ambiente. Muito bem, professor. Então, na verdade, a Mãe Natureza está tirando umas férias aí de nós, seres humanos. Esse seria o lado bom, né? O lado bom do isolamento. Infelizmente, a natureza ela tem que se defender também, né? E eu tenho aqui a participação, queria agradecer ao professor Arthur, que está se comunicando a 240 quilômetros daqui, né? A internet nem sempre ela é tão boa, mas foi muito promissor, foi muito bom, foi muito proveitoso, né, para o nosso projeto. A sua participação, muito obrigado, professor Arthur, mestre em Engenharia Civil da escola, professor da Escola Técnica Rio Caeté, na turma de Meio Ambiente. Muito obrigado. Obrigado. Ok.